Olá a todos e bem-vindos ao meu canal do YouTube. Durante os próximos 21 dias vou-vos apresentar 21 temas relacionados com a alimentação consciente. Então, o que é que vamos falar? Nos primeiros 7 dias vamos falar sobre a parte física, o corpo físico, de que forma é que a alimentação interfere com a parte física do corpo. Nos 7 dias seguintes vamos falar sobre a parte mental, de que forma é que a alimentação influencia a nossa parte mental, o nosso raciocínio, o nosso foco. Nos últimos 7 dias vamos falar sobre o corpo emocional e o corpo espiritual. De que forma é que a alimentação interfere sobre as nossas emoções, sobre a nossa conexão, o nosso lado espiritual. Dicas importantes. Vocês vão encontrar aqui embaixo do vídeo um link para poderem descarregar o e-book de cada aula, de cada tema. Imprimam e tem uma série de exercícios, de reflexões diárias que podem fazer num caderno. Estejam num local sossegado, de preferência com fones, e dediquem os próximos 44 minutos a desenvolver mais este lado consciente da alimentação. Anotações. Tirem todas as anotações que forem precisas. Arranjem um caderno próprio só para este tema e para as vossas reflexões e insights que possam surgir ao longo destas aulas. Será que isto é para mim? Primeiro, se realmente queres ter mais consciência sobre o teu corpo, se queres perder peso ou se queres ganhar peso, isto é para ti. Se queres saber mais informações sobre como ter uma alimentação mais saudável ou uma alimentação própria para o teu corpo físico, isto é para ti. Se tens alguma doença crónica ou algum familiar teu tem alguma doença crónica, isto é para ti. Se tens curiosidade sobre estes temas, então este é o lugar certo. Vou começar por me apresentar. O meu nome é Misé Silva Tavares e eu sou coach desde 2014. Inicialmente comecei com um life coach e trabalhei com empresários, com business coach e mais tarde, com esta minha autodescoberta através da alimentação, fui percebendo que era fundamental eu utilizar esta ferramenta, porque também foi uma ferramenta que me ajudou a mim a realmente ajudar outras pessoas a encontrarem um estilo de vida saudável. Então, aquilo que o Health Coach faz é te ajudar a encontrar as ferramentas certas para ti, okay? Em termos de alimentação, em termos de exercício físico, em termos de uma série de componentes que tu precisas para teres um estilo de vida saudável. A alimentação é a base, o nosso corpo é a base, sem ele nós não existíamos. Então, através da alimentação e de alimentos que curam, nós vamos a outras áreas da nossa vida. Vou-te contar um pouquinho de mim e da minha história. Como eu já te disse, o meu nome é Misé Silva Tavares e durante toda a minha vida tive excesso de peso. Em 2014 eu pesava 86 quilos. E foi na altura em que me deu o verdadeiro clique para eu olhar para o meu corpo e perceber que algo não estava bem. Aquilo que eu me tinha convencido ao longo de tantos anos de que estou bem assim, sinto-me bem assim, não há nenhum problema comigo. A verdade é que essa ficha caiu. E eu percebi que se o meu corpo não refletia aquilo que eu queria ser, então alguma coisa estava errada comigo. Alguma coisa não estava coerente. E foi aí
em 2014, através de um lugar mágico que se chama Dornes, através de uma pessoa que cozinha com amor, que eu percebi que a alimentação, que a comida, a forma como eu comia, a forma como eu cozinhava era muito mais além do que aquilo que eu tinha aprendido até então. A cozinha era alquimia. A cozinha era a alquimia do meu corpo, das minhas emoções, dos meus pensamentos, da minha forma de estar na vida. E hoje, depois de muitas aventuras e muitas oscilações de ganha peso, perde peso, como é que eu faço isto? Hoje, com 37 anos, eu consegui finalmente chegar ao meu peso ideal. Consultei muitos nutricionistas? Sim, muitos. Fiz muitos planos alimentares? Sim, muitos. Tive personal trainer? Sim, também tive. Mas a verdade é que eu sou um todo. E não chega apenas um plano alimentar. Não chega apenas exercício físico. Aquilo que nos faz chegar ao nosso peso ideal, à nossa vida saudável, ao nosso estilo de vida saudável, é um conjunto de componentes. E é sobre isso que eu te vou falar ao longo destes 21 dias. Este foi o meu caminho. Certamente estás aqui, poderá ser o teu também, ou de alguém próximo de ti. Esta foi a minha autodescoberta. Não é uma fórmula, não é se calhar para todos, mas foi a minha fórmula. E é essa que eu vou partilhar contigo durante estes próximos 21 dias. Durante muitos anos, além de excesso de peso, tive também uma série de sintomas físicos que me levaram posteriormente a descobrir que tinha uma doença no fígado autoimune. Consequência disso, eu tive várias pancreatites ao longo dos últimos anos, o que me fez, depois de ter a primeira pancreatite, estava grávida da minha filha de apenas 5 meses, estivemos as duas entre a vida e a morte, e levou-me a uma série de reflexões de que efetivamente a minha alimentação não estava apropriada ao que o meu corpo me pedia. E foi nessa minha autodescoberta, uma vez que a medicina não me dava soluções para a minha questão e eu continuava a ter crises de pancreatite, então foi uma busca interna e uma busca externa de autodescoberta de quais os alimentos que eu posso comer para que o meu corpo não tenha estas manifestações. E foi aqui, nesta autodescoberta, que eu entendi, eu tomei consciência de que quando eu me alimentava com alimentos vivos, tinha uma alimentação à base de cordívoros, né? Uma alimentação viva, o meu corpo ficava muito mais leve, a minha pele muito mais harmoniosa e eu sentia muito mais energia, aquele cansaço que eu tive ao longo de anos, desapareceu aquela indisposição, aquele inchaço na barriga, desapareceram desde que eu passei a ter uma alimentação muito mais leve e muito mais direta da natureza. Então, as toxinas que eu vinha consumindo ao longo de anos, o meu organismo foi libertando e a minha doença, que posso chamar uma doença crónica, uma doença que provavelmente vou ter para o resto da minha vida, no entanto, ela não vai mais condicionar-me, porque a verdade é que eu descobri de que forma é que eu posso cuidar dela. E é aqui, ao longo destes 21 dias, que através da minha experiência tu podes ter as tuas reflexões, tu podes ter os teus insights de que como é que eu, através dos alimentos, posso ter a minha cura? Como é que eu posso, através dos alimentos,
mudar o meu estilo de vida, mudar os meus hábitos, mudar a forma como eu lido com o meu corpo, com a minha vida. Porquê uma alimentação viva? A quantidade de pesticidas e toxinas que os nossos alimentos hoje em dia têm, a quantidade de alimentos processados e ultraprocessados que nós ingerimos, muitas vezes sem termos noção, a quantidade de açúcares que estão adicionados a alimentos é um absurdo para o nosso corpo. O nosso corpo não tem a capacidade de transformar, e aqui quem tenha a verdadeira responsabilidade por este filtro é o nosso fígado, e daí o meu projeto Fígado Feliz, porque este tipo de alimentação permite ao nosso fígado estar mais feliz, e um fígado feliz é a nossa felicidade também. Perguntas de reflexão para o tema de hoje. Sentes que tens o foco, que tens concentração, que está alinhado o teu foco aos teus objetivos, às tuas metas? Quais os alimentos desta lista que eu te apresentei que já fazem parte da tua alimentação diária ou da tua alimentação semanal? Costumas fazer uma tarefa de cada vez ou és mais estilo multitask? Costumas terminar os projetos que tu inicias? Já te apercebeste de quando te alimentas melhor, fazes exercício físico, a tua concentração e a atenção também melhoram? Como é que achas que poderias melhorar o teu foco? Hoje é o 10º tema e o tema é clareza. E existem 3 aspectos fundamentais sobre este tema que eu te quero falar hoje. Um deles é clareza sobre o teu passado, clareza sobre as tuas dores, clareza sobre as tuas vitórias, clareza sobre o porquê de tu teres força para ires mais além hoje. Está no teu passado. Toda a tua riqueza, toda a tua honra de quem és, está no teu passado. E é essa força que hoje te leva a ter mais clareza sobre as ações, o estilo de vida que queres ter hoje, e isso te vai levar a teres mais clareza sobre o 3º ponto, que é o teu futuro, o teu propósito, aquilo que tu queres construir, em quem te queres tornar amanhã. Qual é o homem ou a mulher que te queres tornar? Quem é o pai ou a mãe que tu te queres tornar? Quem é o empresário ou o funcionário que tu queres te tornar amanhã? Então, a clareza é extremamente importante teres presente no teu dia-a-dia para estares alinhado com aquilo que tu queres construir amanhã. Nós já falámos noutro vídeo sobre o foco e sobre até alguns alimentos que te podem trazer mais foco. E o foco permite-nos estar no dia de hoje focados com os nossos objetivos e com o nosso propósito, alinhado ao nosso propósito. A clareza, porém, é algo muito mais profundo, mas também muito subtil. A clareza é este lado consciente de as tuas ações estarem alinhados com a pessoa que és e com aquilo que tu queres ter. Okay? Então é o ser, fazer
e estar alinhados. Isto é ter clareza sobre ti, sobre a dimensão do que tu és, não é? Do que tu fazes e do que tu dás ao mundo. Então, recapitulando, muito importante honrar o passado, trazer tudo que de bom o passado te deu, mesmo as coisas menos boas, foi uma grande riqueza que tu tens hoje. Porque é toda essa força, é o teu grande porquê. Né? Muitos andam à procura do seu propósito ainda e ainda não encontraram o seu porquê gigante. Porque no momento em que tu encontrares o teu porquê gigante, não vais ter a menor dúvida qual é o teu propósito. Por exemplo, em processos de emagrecimento, é muito importante termos estes 3 focos muito claros, que é quem é que eu fui, quais foram as minhas dificuldades ao nível do peso, ao nível da saúde, qual é o meu porquê, porquê que eu quero fazer isto hoje. Se não existir um porquê suficientemente grande, aquilo que tu vais fazer ao longo do processo de emagrecimento é simplesmente autossabotagem. Ou até podes cumprir o processo de emagrecimento perfeitamente, podes perder o peso que tu inicialmente colocaste como objetivo, mas aquilo que vai acontecer é uns meses mais à frente, ou uns anos mais à frente, vais voltar a recuperar o peso. Porque o teu porquê não estava alinhado com a ação que tu estavas a tomar naquele momento. E principalmente, a pessoa que tu te querias tornar não estava definida dentro de ti. É muito importante, principalmente quando estamos a fazer este trabalho de emagrecimento, ajustar a nossa visão interna. O que é isto, a nossa visão interna? Nós temos uma autoimagem sobre nós e, principalmente as mulheres, têm uma tendência a ter uma autoimagem bem diferente daquilo que é a realidade. Então, é importante tu alinhares a tua autoimagem interna com a tua autoimagem externa. Mas principalmente, se a tua autoimagem externa não está de acordo, não te sentes que é a tua imagem, ou a imagem que tu queres ter, não é? Então é importante reajustares internamente a imagem que tu tens sobre ti. Eu lembro-me, quando eu fiz o processo de emagrecimento, todas as vezes que eu fazia este processo de visualização interna sobre a minha autoimagem, eu via-me 3 vezes mais gorda, não é? Obesa do que aquilo que eu era naquele momento. Por isso, o meu peso, para mim, estava perfeitamente ajustado à minha imagem, até melhor. Porque a minha autoimagem é que eu era muito mais gorda na altura do que aquilo que era na realidade. Por isso é importante tu fazeres este trabalho interno de te visualizares já no corpo que tu queres ter no futuro, no final do processo. É importante que tu visualizes a pessoa que tu te queres tornar, como é que tu estás, como é que tu te sentes, como é que as pessoas estão à tua volta, os cheiros, o que é que tu vês, visualizar-te feliz, visualizar-te a socializar, visualizar-te confiante. É importante fazeres este trabalho interno para que o externo se ajuste também, porque é uma questão de alinhamento. Quando o teu interno está alinhado, o teu externo vai se alinhando também à tua realidade. Não sei se já ouviste esta expressão, mas tu crias tudo o que existe à tua volta. Pois é, tudo aquilo que os teus pensamentos, tudo aquilo que tu crias internamente dentro da tua mente
E nós vamos falar sobre este tema também mais à frente, que é sobre as crenças e sobre o poder do pensamento. Tudo aquilo que tu crias dentro da tua mente vai construir tudo aquilo que está à tua volta. Por isso é importante teres clareza sobre aquilo que tu és, aquilo que te fez chegar aqui até hoje, aquilo que tu queres fazer para construir a pessoa que te queres tornar no futuro. Por isso, beijinhos para vocês e muito. Partilha as tuas experiências, as tuas dúvidas, os teus insights que tiveste ao longo deste vídeo aqui embaixo nos comentários. Se quiseres entrar em contacto comigo através das redes sociais, basta pesquisar Fígado Feliz ou então Misé Silva Tavares Coach, que eu estou pronta para responder a todos os comentários. Beijinhos e até amanhã.